Uma mulher que ela tinha ódio mortal da sua bisavó. Por quê? A bisavó pegou a mãe dela quando tinha 3 anos de idade, deixou para a avó materna e falou assim, ó, fica com ela, nunca mais eu quero ver ela e nunca deixa ela me procurar. E essa criança cresceu com uma ferida muito grande. E a filha dessa mulher ouviu essa história e pegou uma raiva muito grande dessa bisa. Mas escuta só. Quando ela disse isso, que ela tinha uma raiva enorme dessa bisa e tal, eu falei assim para ela assim. E para resumir, essa pessoa começou a orar, e orar, e orar. Não orou para Deus queimar o som dele, para Deus matar o vizinho, não. Orou para Deus dar uma oportunidade para ela evangelizar o vizinho. Aí sabe o que aconteceu? Um dia ela varrendo na frente da casa assim, de repente o vizinho do tuti-tuti falou assim, Romanos 8:31. Isso. Quantos encontraram, diga amém. Vamos ler só a parte B do versículo que diz assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete comigo dizendo, se Deus, mais forte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Agora olha para mim. Você percebeu que isso é uma pergunta, né? Se Deus está com você, quem é contra você? E hoje à tarde eu já comecei no programa de rádio, já preparando os nossos ouvintes, que eu ia falar alguma coisa sobre batalha espiritual nessa noite. E eu confesso que eu preparei uma mensagem bem simples, para que você entenda o que eu quero dizer nessa noite, mas não imaginei que ia cutucar tanto o cão como cutucou. Cheguei até atrasado no culto hoje. Mas eu quero, em primeiro lugar, explicar para você o que é batalha espiritual, para que você entenda. Tem muitas pessoas que falam assim, eu estou numa peleja, estou numa guerra, estou numa batalha espiritual, mas às vezes nem sabe a raiz, o fundamento disso, o que é que está por detrás disso. Então a questão da batalha espiritual são conflitos que nós enfrentamos na vida cristã, tá ok? Então batalha espiritual são conflitos que nós enfrentamos na vida cristã. E por que isso, pastora? Por que na vida cristã? Porque preste atenção que eu vou lhe dizer, ouça aqui o que eu vou lhe dizer. Quando você está lá no mundo, você vive uma mentira. Sim ou não, igreja? Você está lá no mundo, você vive uma mentira, você vive traições, você vive bebedeira, você vive balada, você vive bagunça, você vive uma vida toda errada. Só que para você aquilo ali está tudo bem. Para as pessoas que estão no mundo, irmãos, aquilo para eles não é errado. Eles entendem que aquilo não é errado. Então cada vez mais eles vão se afundando, porém, quando eles chegam no fundo do poço, é quando eles começam a pedir socorro. Porque eles começam a sentir na sua vida, no seu corpo, que aquilo que eles estão fazendo está levando eles para uma profundidade de destruição. Ou é divórcio, separação, discussões e atritos e tantas outras coisas. Então é quando eles começam a frequentar uma igreja, começa a convite de alguém, a ir para um culto, e começa a vir nos cultos. E daí quando eles estão ali nos cultos, ouvindo a palavra de Deus, eles começam a perceber que o que eles estão vivendo é uma mentira. Eles começam a ouvir a palavra, a participar dos cultos, a ser ministrados, e aquilo vai confrontando o coração. É assim ou não é, igreja? Não foi assim com você? Comigo foi assim. Então você olha para você e fala, peraí, então essa vida que eu vivo é uma vida de mentira? Porque a palavra fala uma coisa e eu vivo outra? Aí já começa a batalha espiritual.
Aí já começa uma batalha muito grande espiritual. Por quê? Já começam os conflitos na mente, já começam os conflitos no coração, porque você começou a ser ministrado. E a Bíblia diz que o Senhor, domingo eu preguei sobre isso, Ele é o caminho. Domingo o culto foi forte, irmãos. Era Santa Ceia, então o negócio, o chicote estralou aqui. Então você começa a ver as coisas diferentes. E isso começa as batalhas na mente, batalha no coração, porque você começa a perceber que você está na posição errada, que o que você está fazendo é errado. Então, automaticamente, quando você recebe essa ministração no seu coração, é automático. Você que já quer cambiar de vida, como diz os nossos irmãos. Você já quer mudar de vida. Você já quer sair daquela vida que você está vivendo de mentira. E você já começa a pedir ajuda ao pastor. As irmãs que te levaram para a igreja, você já começa a pedir oração. E aí começa uma guerra muito grande espiritual. Por quê? Porque aquele que estava travando a sua vida lá no mundo não vai querer te abandonar tão fácil assim. Pastora, de quem que você está falando? Do seu inimigo, do meu inimigo. Que inimigo é esse? Abra a sua Bíblia ali, Efésios capítulo 6. E verso 12. Olha só quem é o nosso inimigo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as ciladas do maligno. Ciladas do maligno. Escuta aqui uma coisa. Você já conseguiu entender quem é o seu inimigo, né? Aqui você percebe que a sua luta, a sua guerra, ela não é física. Então quando você começa a conhecer a verdade da palavra de Deus, e começa aqueles conflitos de coisas que o Espírito de Deus começa a dizer para você que você precisa mudar, existe alguém, e esse alguém, esse texto está dizendo, o diabo, que começa a querer travar a sua vida. Ele começa a inflamar o seu coração, porque ele não quer que você saia da mentira. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não quer que você saia daquele poço de destruição. Do outro lado está o Espírito Santo, porque você deu uma abertura para ele, e ele está falando ao seu coração aquilo que ele tem para a sua vida, aquilo que ele tem para a sua casa, aquilo que ele tem para a sua família. Do outro lado está o Espírito Santo dizendo para você: quem disse que está perdido o teu casamento? Quem disse que a sua vida é destruída? Quem falou para você que você não vai conseguir? Quem falou para você que você não vai vencer? Aí começa a grande batalha no mundo espiritual, meu irmão. Então por aí você consegue já entender o que é uma batalha espiritual. A batalha espiritual acontece quando você ouve a verdade de Deus. Aí começa o conflito no mundo espiritual, porque aí o demônio começa a guerrear, porque ele não quer que essa verdade entre no seu coração. Pastora, por que ele não quer que essa verdade entre no meu coração? Porque quando você deixar descer no teu coração essa verdade, automaticamente você vai buscar a mudança de vida. É automático. Você começa a deixar as coisas que você fazia. Se bebia, você para de beber. Se fumava, você para de fumar. Se prostituía, você deixa a prostituição de lado. E muitas coisas. Se fala palavrão, você já pega e fala: não, eu não quero mais isso para a minha vida, porque a palavra, ela condena isso. Eu não quero mais falar palavrão. Você começa a mudar o seu comportamento. Aí, meu irmão, o diabo ele fica furioso. É quando ele se levanta contra a sua vida. Aí ele começa a usar todas as estratégias que ele pode usar para tirar você desse foco que você está. Você já percebeu que toda vez que você se posiciona nas coisas de Deus,
começa aquele vendaval dentro da tua casa. Você fala assim: agora eu vou levar certo as coisas de Deus, agora eu vou ir para o culto certinho, agora eu vou fazer o discipulado, agora eu vou servir ao Senhor de verdade, agora eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Você começa a se posicionar no mundo espiritual, e parece que não, minha irmã, mas todas as vezes que você começa a tomar essa posição no mundo espiritual, o mundo espiritual começa a se agitar. Por quê, pastora? Porque quando você começa a se posicionar, minha irmã, os anjos do Senhor começam a trabalhar em seu favor. Aí está do outro lado lá Satanás vendo a movimentação dos anjos, e ele começa a entender que se tem a movimentação dos anjos do Senhor, é porque tem posicionamento seu na terra. E é por isso que ele se levanta. E eu te pergunto, como que você está lidando com as batalhas espirituais da sua vida? Como? Como que você está lidando com elas? Desde o dia que você falou assim: olha, eu vou me posicionar, começou a acontecer o que na sua vida? Desde o dia que você falou assim: não, eu vou começar a ler a Bíblia, começou a acontecer o que com você? Muitas barreiras, muitos impedimentos. E qual foi a tua reação? Qual foi a sua atitude? Foi de desistir? Foi de parar? Não, pastor, eu não aguentei não, a prova foi terrível. O diabo se levantou tão pesado que eu fiquei até com medo dele. Tá, mas nós lemos aqui Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que é isso, minha irmã? Você precisa colocar uma coisa na tua mente e no seu coração: você é escolhida de Deus. Escuta, você foi selada desde o ventre da sua mãe. E é por isso que o diabo luta tão pesado contra a sua vida. E talvez até aqui você não estava sabendo como lidar com essa situação, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: hein, quando o vento começar a se levantar, entenda, o diabo está preocupado com a tua posição. Preocupado com a tua posição, com o seu posicionamento. Então ele começa a buscar estratégias para querer destruir a sua vida. Aí você pode pensar assim: pastora, mas o que eu faço então? Esse mesmo texto aqui, Paulo nos ensina como que nós devemos combater a batalha espiritual. Primeira coisa, grave isso na sua mente: a sua guerra não é física, porque o seu inimigo é invisível. Pior coisa do mundo é um inimigo invisível, né, irmão? Quando você vê, aí você pode dar uns tapas, né, uma voadora, né? Oh meu Deus, fazer alguma coisa. Agora, quando é invisível. E esse texto diz, meu irmão, que não adianta você perder tempo, por exemplo, de brigar com seu marido. Seu marido é chato. Não fala para ele não que eu estou falando isso, tá? Seu marido é ranzinho, ele é grosso, ele é agressivo. Estou falando com as mulheres, tá? Se os homens estivessem aqui, eu ia falar de você também, tá bom? Quem sabe o seu marido tem comportamentos que te ferem, que te machuca. Aí você vai fazer o quê? Ah, pastor, eu estou doidinha para pegar uma panela de pressão e dar uma na cabeça dele. Ô, pastora, tem dias que eu estou lá fazendo comida, esse homem fica me enchendo as passinhas, dá vontade de pegar aquela... Faz isso não. Sabe por quê? Não é ele, é o que está por trás dele. O que está por trás dele está falando no ouvido dele, ó: perturba a sua esposa. Perturba a sua esposa porque ela está me incomodando. É o seu filho agitado dentro de casa. É você se posicionar, parece que entrou um rechumirim na vida dele. O menino fica virado no zezéu, como diz os antigos, né?
Eu falo esses codinomes, os irmãos do Paraguai e da Argentina depois mandam mensagem: pastor, o que você quer dizer com isso? Eu esqueço, meu irmão, que os irmãos lá também ouvem. Você começa, escuta aqui uma coisa: não adianta você bater no seu filho, espancar o seu filho, não adianta. Escuta, é você se posicionar e o diabo vai querer agitar a sua casa. Tá, pastora, mas o que eu faço? Entra na parte que eu quero ouvir. O que você faz? Em primeiro lugar, fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Porque se a batalha é espiritual, não adianta você falar, xingar, amaldiçoar. Se a tua batalha é espiritual, como é que eu venço as batalhas espirituais, minha irmã? De joelho. Joelho no chão. Se intensificar o negócio, vai para o jejum. Você vai começar a clamar para Deus. Porque se a batalha espiritual, o demônio está travando algo no mundo espiritual. Então você vai falar com o Senhor. Você vai falar para Deus: Deus, eu não aguento mais essa situação. Porque falar com Ele não adianta. Bater de frente com meu filho não adianta. Bater nele também não adianta. Eu estou entendendo que isso é espiritual. Então se isso é espiritual, você vai para o joelho, você vai para o jejum, você vai para a oração. Porque com certeza Deus vai descer na terra. Vai. Você crê nisso, que Deus desce? Ele desce na terra sim. O grande problema, irmãos, que às vezes a gente entra na carne também, e nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa forma. Eu ouvi um testemunho hoje à tarde que eu fiquei muito impactada. Muito impactada mesmo. Uma mulher que ela tinha ódio mortal da sua bisavó. Por quê? A bisavó pegou a mãe dela quando tinha 3 anos de idade, deixou para a avó materna e falou assim: ó, fica com ela, nunca mais eu quero ver ela, e nunca deixa ela me procurar. E essa criança cresceu com uma ferida muito grande. E a filha dessa mulher ouviu essa história e pegou uma raiva muito grande dessa bisa. Mas escuta só. Quando ela disse isso, que ela tinha uma raiva enorme dessa bisa e tal, eu falei assim para ela assim: mas você procurou saber o que aconteceu, o que levou essa mulher a fazer isso? Ah, com certeza, que o povo daquela época, pastora, fazia aquele monte de filho, era 12, 15, 20 filhos, aí saía espalhando para os vizinhos. A raiva era tão grande que ela falava isso. Eu falei assim: mas procura saber. Ah, não sei o que. Eu falei: procura saber. E ela foi procurar saber. Ela perguntou para a mãe não tinha informação, porque a mãe já tinha bloqueio com essa bisa, com a mãe dela no caso. Então ela foi procurar para outras pessoas que tinham acesso à bisavó dela. Pasme vocês, o biso dela já tinha sido preso por estupro. O bisavô dela era pedófilo. Então quando a bisavó dela teve a mãe dela, ela ficou com medo de ficar com essa menina em casa. Por isso que ela doa essa criança. Quando ela soube disso, irmãos, essa mulher entrou num desespero tão grande, porque por 30 e tantos anos ela amaldiçoava essa bisavó, sem saber o outro lado da história. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós odiamos as pessoas, repudiamos, julgamos, falamos, sem ouvir o outro lado da história.
julgamos. E eu achei isso muito forte. Quantos anos essa mulher ficou com essa guerra espiritual na vida dela? Essa batalha, esse ódio. Imagina, meu irmão. Quantas vezes o Espírito Santo quis falar com essa pessoa, porque ela disse que eu não era a primeira pessoa que havia dito para ela procurar saber outras pessoas, mas ela nunca deu ouvido. Mas naquele dia eu insisti para ela e falei para ela a questão de você não honrar pai e mãe, não honrar avô. O que acontece? Então ela foi buscar a história e ficou muito arrependida. Aquela mulher chorava, irmãos, igual uma criança. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você pega a luta com as suas próprias mãos. Às vezes você entra em guerra por falta de conhecimento. Às vezes nós entramos em guerras, em batalhas espirituais, por julgar muito as pessoas, olhar para o outro e nem conhecer a história do outro e ficar falando. E você acaba entrando em guerra. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que se você quiser vencer esses conflitos na tua mente, no seu coração, o caminho é você entender quem é que está por detrás disso. Quem é? Há quanto tempo você está nessa guerra espiritual? Há quanto tempo você tenta vencer essa guerra e não consegue? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está patinando no mesmo problema? E por que você está desse jeito? Por que você não consegue vencer? Se Romanos 8,31 diz assim, que se Deus está comigo, quem é que vem contra mim? Quem é que vai me vencer? Se você diz que você acredita nesse versículo, que ninguém vai te vencer, porque Deus está com você, por que o diabo está vencendo você? Por quê? Por que o diabo fala todo dia no seu ouvido e você acredita? Por que você está querendo desistir? Abandonar tudo? Nem botar mais os pés na igreja? Quem sabe o sentimento do teu coração está fechado. Por quê? Eu disse aqui domingo, aqui na igreja, que você tem o poder você tem a autoridade de permitir as coisas entrar ou sair da sua vida. É você que tem autonomia. Sabia disso? Alguém só vai te ferir, meu irmão, se você se permitir ser ferido. Alguém só vai te decepcionar se você se permitir ser decepcionado. Então é você que decide se você permite ou não. E nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão se permitindo em se afundar em lutas e problemas. Aí chega num ponto que a pessoa não consegue nem resolver. Por quê? Deixou crescer tanto, virou uma bola de neve, que agora você não sabe por onde começar a resolver esses problemas. Começou assim, não resolveu isso aqui, agora está desse tamanho. E quem sabe você vem aqui nesse culto e está se perguntando ao Senhor: Deus, como é que eu faço para resolver esse problema? E eu estou te dando uma dica. Em primeiro lugar, é entender quem é que está por detrás disso. Por que esse problema no casamento? O que é que está acontecendo? O que é que está por trás disso? É o diabo? Tá, beleza, é o diabo. Mas vamos tirar um pouquinho o diabo do lado. O que está acontecendo nesse casamento? Tem desrespeito? Tem falta do quê? Falta de companheirismo? Pastor, o meu marido, ele não é companheiro não, seja você. Planta você. Porque quem vem na igreja é você. Você tem mais maturidade espiritual do que ele. Você talvez tenha até mais fé do que ele. Começa você. Você precisa ser aquele martelo que vai bater naquele coração de pedra. Pá, pá. E vai chegar uma hora que vai quebrar.
Vai chegar uma hora que vai quebrar. E quebra, irmão. E quando quebra, eles vêm tão bonitinho para a igreja. É uma coisa querida. Você está entendendo? Entende? Você só precisa entender o que é que está por trás disso. É com o filho? O problema é com o filho? Por que o diabo está dando legalidade nesse teu relacionamento com o teu filho? Será que é a tua impaciência? Será que é o teu jeito de falar? O teu jeito explosivo, agressivo? Você não tem paciência? Aí quem sabe por causa disso, o covarde do diabo, porque ele é assim, meu irmão, ele tem que ter uma oportunidade para poder agir. Por conta disso ele está vindo, ó, entra e faz aquela bagunça. Então a partir de hoje, para cessar essa batalha espiritual na sua vida, você precisa fechar essa fonte. Fecha essa fonte que está alimentando esse demônio. Fecha. Pastora, mas não é fácil, é o meu jeito. Não é o teu jeito não, em nome de Jesus você vai mudar a partir de hoje. Pastora, mas eu sou explosivo quando eu chego papum, entendeu? Você vai mudar em nome de Jesus. Porque é esse jeito que está estragando tudo. É esse jeito que está bagunçando tudo. Senão você nunca vai sair dessa batalha, minha irmã. Dessa guerra. Se você veio nesse culto, é porque Deus queria dizer para você uma coisa. Se você mudar o seu comportamento, essa batalha espiritual vai cessar na sua vida. Vai cessar. Escuta só uma coisa. Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele fez tudo do melhor para duas pessoas, Adão e Eva. Ele disse assim, ó, Adão, Eva, vocês ficam à vontade. Você lê o livro de Gênesis, irmãos, você chora. Sabe por quê? Deus fala assim, você fica à vontade. Só vou te pedir uma coisa só, uma coisa. Aqui tem duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo de vocês. Mas isso aqui, Adão, não toque nisso aqui não, tá? Irmãos, Adão parece a gente. Quando fala não pra gente, dá uma curiosidade de saber o porquê do não. É ou não é? Meu irmão, se você falar assim, é pecado tomar essa água. É pecado? Deixa eu só ver como é que é. Você pode perceber, meu irmão. Você fala, é errado fazer isso. Ah, é errado? Quer ver para o jovem? Você fala para ele, ó, você precisa conservar o seu mistério para o casamento. Para quê, meu irmão? Dá um xiricuti que eles têm que cair antes do casamento e carregar uma consequência espiritual. Existe uma consequência espiritual muito grande. Você está entendendo? É você falar, olha, não vai por aqui, vai por ali. Mas por que não por aqui? E aconteceu isso com Adão e Eva. Mas, olha, presta bem atenção. O que acontece? Deus fala para ele, isso aqui não, beleza. Mas quem é que chega para querer reverter isso não? O diabo. E sabe o que diz o livro de Gênesis? Que o diabo, ele escolheu o animal mais inteligente. Gênesis diz isso. Ele foi na criação mais inteligente. Entrou na serpente. E a serpente conseguiu convencer Adão e Eva que eles eram bobo. Que eles eram religiosos, porque é assim que fala com a gente, né? Ai, você é muito religioso. Você é muito religioso. Falam isso, irmão. Eu disse domingo aqui que uma pessoa perguntou para mim, pastora, você ouve música mundana, secular? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Você acha que é pecado? Eu falei, o que é pecado para você? Aí a pessoa já, né? Pecado é aquilo que nos separa de Deus. Eu falei,
Exatamente, a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é pecado, ok? Eu falei, então, a música do mundo não me aproxima de Deus. Ué, pastora, por quê? Eu falei, porque a música do mundo fala das coisas do mundo. A música do mundo fala do casamento do mundo, fala dos relacionamentos do mundo, fala das amizades do mundo. Eu falei, então, isso não me aproxima de Deus. Eu falei assim, olha os hits mais famosos do Brasil. São hits de sensualidade, que se você ficar 5 minutos assistindo aquele clipe, daqui a pouco a pombagira entra em você, meu irmão, que é difícil até você de mandar embora esse trem. É aqueles homens que dançam, que faz, que não sei o que, e sempre, irmão, sem camiseta, com o corpo musculoso. É aquela coisa do capeta. Fala pra mim se te aproxima de Deus, aquele demônio. Eu não é, meu irmão. Vai, mosquito dos infernos. Sangue de Jesus, irmão. E eu dizia para aquela jovem, eu falei, não me aproxima de Deus. Não me aproxima. Já foi, irmão, o tempo dos nossos avós, dos nossos pais, que eles acordavam cedinho para ouvir o Pir-Pir, Coracocor, da Rádio Cultura. Que aquelas músicas antigas, meu irmão, que falava do campo, do cavalo, da mata, já foi. Agora só fala coisa feia. Meu Deus, se você ficar ouvindo a música secular, daqui a pouco você olha para o teu marido e fala assim, eu não vou mais querer esse homem não. Eu não vou mais não. E assim vai. Então eu vou te falar uma coisa, a música secular não me aproxima de Deus. Eu não perco meu tempo ouvindo, não ouço. Agora, louvor me aproxima de quem? Os louvores me aproximam de Deus. Você acha que eu vou trocar um louvor por uma música secular? Você acha? Hã? Você está entendendo? Para que eu vou entrar numa batalha espiritual ouvindo uma música secular, meu irmão? Se eu posso ouvir um louvor que vai me fazer chorar, vai quebrantar o meu coração, vai me levar para perto de Deus. Você está entendendo? Então são escolhas. Você escolhe. E preste atenção, que toda escolha tem uma consequência. Toda escolha, infelizmente, meu irmão, tem uma consequência. E às vezes você quer escolher as coisas por emoção ou por impulso, e aquilo pode te trazer um trauma terrível. Então eu quero te dizer nessa noite, e já vou finalizar, que você precisa entender que a batalha espiritual são conflitos. Conflitos. Lembra o que eu disse? Quando é que acontecem esses conflitos? Quando você começa a ouvir a verdade da palavra de Deus. Você começa a aprender as coisas do céu, a Bíblia. Então a palavra de Deus, Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho que nos leva a Deus. Quando você conhece a Jesus, Ele começa a abrir o seu entendimento e mostrar para você muitas coisas que você faz errado. Então aí começa a batalha espiritual, porque daí você vai querer se afastar das coisas erradas. E é nessa hora que você não pode parar. Você não pode desistir. Sabe por quê? Porque pode estar difícil agora, mas lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Vai. Te falo isso, minha irmã, sem medo de errar. Pode estar uma guerra agora, pode estar difícil agora, mas se você persistir, a vitória de Deus vai descer sobre a sua vida. Para finalizar, sabe como que você consegue vencer uma guerra, uma batalha? Paulo diz isso. Você precisa estar revestido com as armaduras de Deus. O interessante porque o texto diz assim, ó, todas as armaduras, todas, ou seja, não pode faltar nenhuma. Aí ele usa metáforas das armaduras de guerra. Aí ele fala de forma metafórica, lógico, né? Capacete da salvação, couraça da justiça,
o cinto da verdade. O capacete protegia o que na época? A cabeça, né, irmã? A couraça protegia o que? O peito. O cinto, a sandália, o escudo, a espada. Observa que nada pode faltar. Por quê? O capacete é o evangelho. Se você não tiver a convicção da sua salvação, do que você quer para a sua vida, o primeiro dardo que for setado aqui na tua mente vai te derrubar. Se você não tiver a couraça que vai proteger as suas emoções, porque quando fala de coração, fala de emoção. Se você não tiver essa couraça protegendo as suas emoções, que também é o evangelho, você não vai suportar. O cinto da verdade, o que é o cinto da verdade? É a verdade da palavra de Deus, irmã. A verdade. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é sério, tá? Você precisa tomar cuidado em lugares onde você coloca os pés. Se for lugares que é palavra só motivacional, que não te confronta, sai fora. Sai fora. Se for palavra só motivacional, palavra de voto, de dinheiro, e não te confronta, não faz você pensar em mudar comportamento, sai fora. Sabe por quê? Se a igreja, a palavra não for cristocêntrica, não fazer você pensar e querer mudar a sua vida, meu irmão, não é evangelho. Não é. E é por isso que há muitas pessoas doentes. Sabe por quê? Estão dentro da igreja, calma arrebentada, toda machucada, mas quando é confrontada, quer fugir. E sabe quando é que foge? Quando é crente velho de igreja. Ficou muitos anos a ferida encrostada, uma crosta, a ferida no coração, que agora o diabo, ele cauterizou a sua mente. Então ele acha que está tudo bem, tudo pode. Você está entendendo? Mas escuta aqui uma coisa. No evangelho de Cristo, não tem esse negócio que tudo pode, tá? No evangelho de Cristo é confronto. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: quer vencer essa batalha espiritual? Quer? Sim ou não, igreja? Então fecha a sua boca a partir de hoje. Porque a sua guerra não é nesse mundo, não é nesse plano. A sua guerra não é com teu marido, a sua guerra não é com o seu filho, não é com o seu patrão, não é com a sua vizinha. Sabe aquela vizinha? Eu contei hoje de manhã o testemunho de uma pessoa que tinha um vizinho que colocava o som bem alto na direção da casa dela. E era um som, irmão, aquelas músicas tenebrosas, funk, pesada, aquela loucura. E para resumir, essa pessoa começou a orar, e orar, e orar. Não orou para Deus queimar o som dele, para Deus matar o vizinho, não. Orou para Deus dar uma oportunidade para ela evangelizar o vizinho. Aí sabe o que aconteceu? Um dia ela varrendo na frente da casa assim, de repente o vizinho do tuti-tuti falou assim: a senhora não tem um copo de café para me emprestar? Acabou o meu café, aquela coisa toda. Ela falou assim: eu vou lá buscar. Ela não pegou um copo, ela pegou já um pacote de café. Chegou e entregou para ela o pacote de café. Ela olhou assim e falou assim: mãe, não precisava. Ela falou assim: não, pega esse pacote, pode pegar, eu tenho mais ali. Aquilo mexeu com a vizinha. Aí ela teve uma outra oportunidade para conversar com a vizinha, porque ela conquistou o coração da vizinha. Na outra oportunidade, minha irmã, elas começam a conversar e a vizinha fala: ei, a senhora é evangélica? Ela falou assim: sou cristã. Ela falou: não, é que eu ouço às vezes a senhora ouvindo os louvores aí, é que eu também gosto das minhas músicas, eu ouço bem alto e tal. E aí, meu irmão, ela deu a abertura e ela entrou com a palavra. Escuta, ela não entrou dizendo essas músicas do capeta, do demônio. Ela não entrou confrontando o vizinho, batendo de frente com o vizinho. Sabe por quê? Repito, a nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual.
Sabe o que ela fez? Ela falou assim: então, eu não ouço essas músicas, eu ouço mais louvores. Mas por quê? Escuta só, o ímpio, meu irmão, ele não entende por que a gente não tem o hábito de ouvir música secular. Eu sei que tem umas irmãzinhas que gostam de um ralabucho, de um risca-faca, né? Jesus está te vendo, você lá naquele storyzinho com aquelas músicas horrorosas, ainda coloca o versículo ainda em cima da... Deus me defendai, Jesus. Tem umas coisas, irmão, que eu não entendo, mas tudo bem, cada um no seu quadrado, né? E ela começou a explicar para a mulher, e a mulher falou assim: nossa, que interessante o que a senhora está dizendo e tal. E aí foi, pregou, levou a mulher para a igreja. Você está entendendo? O problema nosso é que a gente já quer chegar com os 2 pés no peito do ímpio, e isso não funciona, tá? Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que te amou e que te salvou também ama outras pessoas lá fora, também ama o seu vizinho, também ama as pessoas da sua família. Tem muitas pessoas que dizem: ai, pastor, eu não vou lá na minha mãe. Por quê? Ai, são tudo ímpio, fica uma bebedeira, eu não vou lá. Eu falei: mas por quê? Não é a sua mãe? Ah, mas ele falou... Falei: e você, já não foi assim também? Ah, não, pastor. Eu falei: então, se você quiser ganhar eles para Jesus, você não tem que fazer o que eles fazem, mas você tem que ser a diferença no meio deles. Irmãs, Jesus é amor. Jesus é amor. Eu não tenho que fazer o que eles fazem, mas as pessoas precisam ver o amor de Jesus na minha vida e na sua vida. Então, a partir de hoje, entenda isso. Você vai vencer a batalha a partir de hoje, porque você aprendeu com a palavra como se vence uma batalha espiritual. E deixa eu falar uma coisa para você: se você colocar em prática ainda hoje, porque a palavra ela tem poder. Se você fizer uma oração aqui ainda hoje, o mundo espiritual vai se movimentar em seu favor. Você acredita nisso? Então se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Que batalha que você está vivendo? Feche os seus olhos por alguns minutos. Isso, fecha. A batalha é como? É no casamento? A batalha é como? É com os filhos? Você que está me assistindo na sua casa, faça essa oração também. Eu quero que agora você pare de olhar só para você. Feche os seus olhos e para de olhar só para você. Começa a olhar o outro. Olha para o seu casamento agora. Por que acontecem as confusões lá dentro? Por que tem as confusões dentro da sua casa? Se não for na casa, no trabalho, na faculdade, com amigos, por quê? Por quê? Você consegue visualizar agora aonde começa a confusão? Você consegue visualizar agora de que forma que começa a confusão? Porque é para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque Deus está dizendo para você: olha, você está vendo como é que funciona, como que começa. Então a partir de hoje, parou. A mudança tem que começar por você. A atitude tem que começar por você. A aliança com Deus precisa começar com você. É você que tem que falar hoje: Deus, a partir de hoje eu vou mudar. Eu não posso mudar o meu marido, eu não consigo mudar o meu filho, mas eu vou mudar a minha vida, o meu comportamento. Enquanto você fala isso com o Senhor, há uma movimentação no mundo espiritual. Porque aquele que está falando com sinceridade de coração está mexendo com o mundo espiritual nessa noite.
Vai conversando com Jesus aí. Talvez você tenha essa dificuldade de mudança, mas o Espírito Santo, ele está aqui, está dizendo para você: eu vou te ajudar. Começa você primeiro, dá um primeiro passo você, porque eu quero te afastar das coisas que alimentam o teu inimigo. Eu quero que você vai falando com o Senhor, vai conversando com Deus. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Uma espada que vai cortando de um lado para o outro. Enquanto eu vejo essa espada cortando, eu vejo como se fosse cipó caindo por terra. E o Espírito de Deus está me dizendo que é porque tem mulheres que estão decidindo a mudar, e aquilo que está amarrando a vida dela está sendo desatado hoje. Isso. Vai fazendo a obra, Espírito Santo. Vai fazendo a obra. Olha aí, está desatando. Isso, está desatando. Pega um balde lá. Está desatando. Está desatando. Está desatando. Olha aí, há um anjo do Senhor aqui nessa noite. Ele está cortando o laço que te envolve. O laço que te envolve. O laço que te envolve. Esse demônio hoje está perdendo força, porque está descendo libertação para a sua vida. Deus já está libertando alguém aqui. Isso. Ei, fecha os seus olhos, não deixa nada te prender aqui não. Vai falando com Jesus. É você que precisa de libertação, então vai falando com Jesus. É você que precisa ser desatado. Olha esse anjo que está cortando o laço. Ele está cortando o laço. A partir de hoje você vai ser solta. O anjo do Senhor desceu aqui para te libertar. Olha aí, você está sendo solta. Os seus pés estão sendo soltos. Esse anjo está cortando essas correntes que aprisionam os seus pés, essas correntes que aprisionam a sua mão, o seu coração, porque está descendo a libertação aqui nessa noite. Ei. Tem libertação acontecendo na sua vida. Esse demônio que estava prendendo você, esse demônio que estava prendendo a tua vitória, as coisas não estavam andando na sua vida, está caindo por terra hoje.